Em primeiro lugar, o que segura, o pilar é a segurança jurídica, o Estado de Direito. Isso que nos assegura da soberania e da democracia. Não tenho dúvida que seria o turismo de negócios, de eventos. Eu acho fantástico. Acho que é um grande business aqui nessa terra. Senadora, a senhora que tem uma vasta experiência na política, tanto no Senado Federal como ex-ministra da Agricultura da presidente Dilma Rousseff, como é que a gente pode falar mais amplamente sobre as questões de soberania nacional? Quais são os principais desafios brasileiros? Eu acho que aí dá para a gente falar em termos de agricultura, terras agricultáveis, segurança energética, Amazônia. É muito importante, Amanda, definir para as pessoas que nos assistem, que nos ouvem, o que é essa soberania, né? O que quer dizer isso de forma muito simples, sem falar de Constituição Federal, de leis. Não, a soberania é a autonomia que um país tem sobre tudo que é seu. Sobre o seu povo, sobre a riqueza, sobre o território, enfim. E para que isso se efetive, como é que isso se concretiza? Se concretiza através de leis, de normas que são feitas pelo governo, as infralegais ou as legais feitas pelo Congresso, mas a forma de você concretizar fisicamente é a ocupação. Então, há muitos anos atrás, nos anos 40, mais ou menos 50, tinha um lema do Exército Brasileiro que era ocupar para não perder. Então, incentivava as pessoas a irem para a Amazônia, para o norte do país, para que era um território grande e meio isolado, para que a gente pudesse ocupar. Quando está ocupado é porque tem dono, né? Então, isso é uma coisa, fisicamente, é o que significa essa soberania. Você ocupar o território é muito importante, além do que eu falei inicialmente. E qual foi o instrumento que o governo encontrou à época, ao longo de anos e décadas, para ocupar grande parte do território nacional? A agricultura e a mineração. Os meninos nas escolas estudam o ciclo do ouro, o ciclo do café, o ciclo do couro, né? Então, depois, mais adiante, nós vimos a ocupação pelo minério de ferro. E aí o grande agronegócio ocupou, saiu do sul do país, ocupou o centro-oeste, ocupou toda a região, chega até o nordeste hoje, também é uma forma de soberania. É você estar presente naquele território. É um território não estar abandonado, isso também é muito importante nessa questão. E agora, numa situação mais contemporânea, o que significa isso? A soberania ela está muito ligada às questões da exploração e o desenvolvimento dessas terras. Por exemplo, a mineração e o agro. As normativas, as regulamentações, as leis, o que pode, o que não pode, do ponto de vista ambiental, do ponto de vista social, são regras de boa convivência, de bem viver e de uma boa exploração econômica. Ninguém pode viver num país sem lei, terra sem lei. Nós precisamos ter leis que promovem esse convívio harmonioso e legal, legalizado, para que as pessoas se respeitem em todos os sentidos. Acho que o Código Florestal é um o Código Florestal disso. É um grande exemplo disso. Nós estamos em vias de votar no Senado Federal o licenciamento ambiental, que vai incluir o agro e a mineração. É muito mais grave, inclusive, para a mineração, que está numa situação terrível de muita burocracia, muita dificuldade, principalmente depois de Mariana e Brumadinho, dos acidentes terríveis que lá ocorreram. Mas não pode ser generalizado. A mineração tem que ser feita de forma correta e é um dos pilares da economia nacional. É o agro, a mineração e, na minha ideia, que Deus nos deu de presente, o turismo também. E que eu acho que são os três pontos mais significativos que o Brasil deveria focar. Senadora, tem um assunto muito palpitante do momento que eu acho imprescindível tocarmos, também tem a ver com soberania nacional, que é sobre a decisão do ministro Alexandre de Moraes de suspender o X, né, a plataforma, o antigo Twitter do multibilionário Elon Musk, justamente porque ele não cumpria decisões judiciais, né? Esse foi o argumento do ministro Alexandre de Moraes. Ele não tinha um representante legal, a plataforma não tinha um representante legal no Brasil, não cumpriu as decisões judiciais e, portanto, a plataforma foi suspensa conforme prevê o Marco Civil da Internet. Agora, isso tem a ver com soberania nacional também, que é sobre uma multinacional, um empresário bilionário, poderoso, estrangeiro, cumprir as leis nacionais. Como é que a senhora entende esse tema? Quando eu faria, inicialmente, sem dúvida nenhuma, eu faria o que o Alexandre de Moraes fez. Eu apoio o que o ministro fez.
Qual é a função principal do Supremo Tribunal Federal? Vigilância à Constituição Federal. Esse é o primeiro ponto. Às vezes nós aprovamos uma lei no Congresso Nacional que não combina com a Constituição. Alguém entra e diz ao Supremo: Supremo, essa lei é inconstitucional, ou seja, ela não está de acordo com a Constituição. Aí o Supremo responde: sim, você está certo, ou não, você está errado. Então, ali são os guardiões da Constituição Federal. E se a Constituição e as leis brasileiras dizem que uma empresa internacional precisa ter sede e nomes e CPFs e CNPJs no país e ela se recusa a cumprir porque é bilionária, mas ela não é maior que a Constituição Federal e a Corte Suprema. Então, ela tem que obedecer, sim, às leis locais ou procure outro país para se instalar. A senhora acha que é uma posição, é uma decisão muito extrema? Porque a gente aí tem que cotejar dois direitos, da liberdade de expressão, né, de informação, porque no fim você acaba prejudicando 22 milhões de usuários da plataforma X. E do outro lado a gente tem a soberania nacional e o cumprimento das leis e regras judiciais. As plataformas vão se multiplicando, até ontem não era X, ontem era Twitter, agora é X, amanhã mesma, pode ser Z. Sim, mas outras plataformas virão. Eles não podem ser maiores do que a Constituição Federal. Se ele quiser viver e trabalhar no país, como todo brasileiro pobre que aqui se instala, que cumpre as leis do país, os bilionários do exterior também precisam cumprir. Então, a lei não pode funcionar só para os pequenos. A lei precisa funcionar para os grandes, para os bilionários também. Não acho uma posição extrema. Em primeiro lugar, o que segura, o pilar é a segurança jurídica, o Estado de Direito. Isso que nos assegura da soberania e da democracia. Sem isso, não teremos nunca e jamais liberdade de imprensa ou liberdade de expressão. Então, isso está acima de qualquer coisa. Senadora, eu imagino um outro desafio que a gente tem hoje para a soberania nacional também, até a soberania de territórios, né, de terra efetivamente, alguns desafios. O crime organizado, isso está ligado tanto nas grandes cidades, grandes metrópoles, a territórios em que, às vezes, o Estado não chega, não alcança, e também, se a gente pensar em lugares mais longínquos, na Amazônia ou no norte do país, a grilagem de terras, por exemplo, né, que são terras públicas, são terras da União. Como é que a senhora vê esses dois temas? Como o Estado pode fazer valer a lei? São duas coisas diferentes. A grilagem de terra não tem... ela existe... A grilagem de terra não associo ela especificamente ao crime organizado propriamente dito. Não quer dizer que o crime organizado não pratique invasão, usurpação de terras. Mas o que se chama de grilagem de terra, especialmente na Amazônia, é exatamente o ponto que nós falamos agora há pouco. A obediência à ocupação dessas terras. O que não tem dono não tem preço, o que não tem preço não tem valor. Então, a demora secular de titular as terras da Amazônia provoca a ocupação do PCC e de possíveis grileiros que muito mais estão atrás de madeira e de minério do que mesmo explorar a terra. Então, é mais uma vez uma questão de soberania e hoje um preconceito por achar que quem está nessas terras são fazendeiros, não podem ser tituladas. Fazendeiros que estão lá há muitos anos. Se tiver em terra indígena, não pode. Se tiver em terra, parques nacionais, não se discute. Nós temos hoje mecanismos de satélite muito precisos para saber o dia que você entrou naquela terra, a condição que você começou a usar essa terra. Então, eu não vejo uma dificuldade de identificar quem são os verdadeiros ocupantes dessas terras e aqueles que estão lá para fazer baderna. Então, eu acho que o Estado brasileiro, ao longo de décadas, permanece ausente nesse item e isso está provocando, inclusive, a entrada do PCC, a ocupação do PCC na floresta. Hoje eles estão vivendo num grande condomínio de luxo, cheio de floresta em volta, um condomínio de luxo verde. O PCC está lá. Não existe o Estado brasileiro, pela sua dimensão, é impossível a ocupação total de policiamento e de tudo mais na Amazônia, mas nós temos instrumentos tecnológicos que podem, sim, superar essa dificuldade. Senadora, vamos para as nossas 3 perguntinhas finais, respostas rápidas de 30 segundos. Qual a sua inspiração? O que te inspira no Rio de Janeiro? Para mim, é o lugar mais lindo do Brasil, é o Rio de Janeiro. A Baía de Guanabara é algo que tira o fôlego. Você pode vir aqui 200 vezes, que 200 vezes você vai perder o fôlego. Então, não há nada parecido no país, não menosprezando lugar nenhum, tem lugares maravilhosos no país, mas
igual a Baía da Guanabara, é difícil igual. Quais os principais desafios do Rio, na sua avaliação? A violência, a segurança, a urbanização das favelas. Independente do PCC ocupar as favelas, o crime organizado ocupar as favelas, eu estou falando, antes de tudo, o bem-estar da favela, né? O saneamento das comunidades, né? Não se fala favela hoje mais, das comunidades, o bem-estar, escadas, esteiras rolantes, saneamento, como ordenar tudo isso? A vida indigna de seres humanos, nós não podemos permitir que ainda a gente possa ver isso no país e especialmente no Rio de Janeiro. Então, acho que aqui o combate ao crime organizado deverá ser a maior ocupação. Se tivesse uma área para investir no Rio de Janeiro, qual seria? Não tenho dúvida que seria o turismo de negócios, de eventos. Eu acho fantástico. Acho que é um grande business aqui nessa terra. Então estamos no caminho certo. Estamos no caminho certo. A esfera está acertando total, porque as belezas naturais que o turista vem para o evento e ele pode usufruir uma noite maravilhosa no Rio de Janeiro e ainda ganhar dinheiro, porque todo mundo quer vir e quer participar. Aliar negócio com lazer. Obrigada, senadora. Eu que agradeço a oportunidade, Amanda. Obrigado, parabéns pelo trabalho. Obrigada. Muito obrigada por acompanhar mais um episódio do EsferaCast.